Fala, meu canal, beleza? Bem-vindo a mais uma refeição aí. Hoje estaremos novamente trazendo um canal que vocês gostam muito, que é Sakamoto Days. Não, tô brincando. Tsukiraya, mais um vídeo dele, aproveitar e me usufruir mais views dele. É isso mesmo, rapaziada. Sem papo, vambora. Estamos aqui mais uma vez para continuar a história do pai de família mais bolado dos animes. Pode entrar, Lloyd de Spy Family! Ah não, era o outro pai. Ah, pera, de novo. Sakamoto de Sakamoto Days. Inclusive, agora bateu meu curiosidade. Eu tenho antes de ter o anime, beleza? E é muito bom. Não me arrependo. Foi lá no primeiro ano do médio ainda, por cima que eu comprei a primeira vez. Não me arrependo. Mesmo. Curiosidade, quem será que venceria num X1 honesto no seu auge? Lloyd ou o Sakamoto? Pra Acho todo que mundo Sakamoto. aí que faz power scaling de animes, faz um favor pra mim aí, mano. O Sakamoto ganharia, porque o tamanho de força que tem no... Foda-se, eu vou falar normal. O Sakamoto Days ia provavelmente ganhar, já que a escala de força que tem na porra do Sakamoto Days é impressionante. Enquanto, tipo, no do Spy Family é mais pé no chão, tipo, eu dou um soco em você, você leva o dano de um soco. Lá, tipo, eu puxei minha espada, cortou um prédio inteiro. Então, tipo... E o cara dá um soco, o cara sai voando 3 prédios, assim. Enquanto lá no Spy Family é tipo um soco, recebeu um soco, tá ligado? Tira o farelo de Cheetos da mão e digita nos comentários pra mim ficar sabendo. Afinal, vocês são os estudados sobre isso. Enfim, vamos continuar da onde a gente tinha parado, que foi com Sakamoto e seus novos funcionários de... Eu nem sei se eu reagi ao primeiro vídeo. Eu reagi ao primeiro vídeo. Nossa, minha memória é maravilhosa, calma aí. Eu reagi ao primeiro vídeo. Se eu não reagir, vai ser muito foda. Tipo... Eu não reagi. Foi do queijo. Eu não reagi. Eu só não reagi. Ah, beleza, né, parceiro? Vamos... Descobrindo que a cabeça dele estava a prêmio pela A prêmio. bagatela de 1 bilhão de réis. E 1 bilhão? Nossa, é bastante dinheiro, né, parça? Caralho. Pô, 1 bilhão, parça. 1 bilhão. Cacete, 1 bilhão é bastante dinheiro, né, mano? É bastante. E por conta disso, é de se imaginar que a partir de agora vão aparecer vários assassinos tentando matar o Sakamoto. O que é literalmente o que acontece. Pois no episódio seguinte, logo de cara, a gente vê o Shin e a Lu discutindo porque a Lu simplesmente é a pior funcionária que eu já vi na face da Terra. E olha que o Ah, faz da terra. Porque ela fala assim. Daka trabalha pra mim, galera. Vamos lembrar que esse cara aqui é uma vergonha no trabalho. E olha que o Daka trabalha pra mim, galera. Vamos lembrar que esse cara aqui é uma vergonha no trabalho. Mulher, tu colocou água sanitária no freezer? Sim, ué. Pra beber mais tarde. E enquanto eles estão discutindo sobre o péssimo trabalho dela, o Sakamoto aparece pra apaziguar as coisas. Michael Jackson, abaixando. Até que do nada, simplesmente entra outro Sakamoto na loja. E lá os dois começam a apontar a arma um pro outro. E aqui a gente descobre que esse Sakamoto era um antigo parceiro dele, o Nagumo. E sim, esse cara se transformou no Sakamoto. E o motivo disso é que ele é um mestre dos disfarces. E eu fui ler na wiki e eu descobri que ele pode copiar a aparência de alguém instantaneamente. E não só a aparência, como a voz também. Caralho. Ou seja, ele tem o poder perfeito pra aplicar golpes. Se Nossa, no Brasil não daria certo. chegar isso. aqui no Brasil, o cara vira o novo urubu do Pix. Mas o Nagumo não foi matar o Ele nem vira o urubu do Pix, ele vira o Pix. Sakamoto, mas sim avisar ele sobre a recompensa na cabeça dele e que vários assassinos vão atrás dele pra matar ele. E até chegou um na hora fantasiado de psicólogo e ameaçou matar o Nagumo com um cortador de pizza. Esse negócio não funciona nem pra cortar a própria pizza. Imagina pra matar alguém. Esse com certeza... Nossa, imagina alguém tentando matar alguém com essa bosta, mano. O cara simplesmente... Ué, calma aí.
Calma aí que vai. Calma aí. O cara, assim, meia hora, assim. Aí. Cortou a primeira camada de pele. Vambora. Continua aí. Calma aí. Um dia depois, começa a sair um pouco de sangue. certeza é o pior assassino que existe. Mas ele tinha colocado uma câmera na caixa da pizza, onde tem um monte de gente numa sala assistindo tudo que aconteceu. E essas pessoas são de um grupo de assassinos chamado de Don Decai. Mas o Sakamoto vê essa câmera e logo dá um recado pra ele. Lá pra Praça da Matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos desmantelar. E os assassinos chegam numa conclusão de que a melhor forma de pegar o Brasil Sakamoto é bom, é numa né? situação que ele esteja mais vulnerável. Coisas que o Sakamoto e seus funcionários já sabiam. Então eles não iam ficar dando... Eu não tenho medo de você, Duolingo. Calma aí. 171 dias. Beleza, 171 dias. Pera, eu tô mostrando todos os meus aplicativos, né? Oxe. ...171 dias, beleza? Não dá pra ver. Mas estou 171 dias sem fazer. Todo dia eu esqueço. no mole. O único problema é que ele esqueceu que tinha marcado de ir num parque de diversão com a filha e a esposa dele. E assim, o Essa esposa, muita gente conhece que traçaria. Shin e a Lu vão junto pra proteger eles. E como é esperado, não demorou muito pra começar a aparecer os primeiros assassinos. E agora eu quero que vocês tirem... Por quê? Por que mesmo? Por que caralho ele se jogou com a porra de uma cadeira de plástico? uma dúvida, quem vocês acham que vai dar mais trabalho pra eles? O cara com uma roupa de faxineiro ou um cara com cabelo todo estiloso e várias cicatrizes no corpo? Se você respondeu o cara com roupa de faxineiro, parabéns, amigão, você é um idiota, porque obviamente o faxineiro não ia conseguir derrotar eles. Muito pelo contrário, o Sakamoto acabou com o cara em menos de 1 segundo. Droga. Mas o outro assassino consegue entrar na mesma montanha russa que ele, sem que ninguém perceba ele. Porém, a Lu descobre que ele era o assassino com o poder do preconceito. O cara de cabelo prateado tá bem suspeito. Xenofobia. O melhor salvamento de todos. Preconceito. Pra saber que ele é treta só de bater o olho. Não julgo os outros pela aparência. E quando o Shin descobre que ele era o assassino, ele simplesmente se solta da montanha russa junto com o cara pra lutar com ele. E assim os dois simplesmente se soltam da montanha russa junto com o cara pra lutar com ele. Nossa, adorei essa imagem, que ir muito além da compreensão. Elite Classroom, o L e o 5. Os três são bem inteligentes, não posso negar. E assim os dois ficam lá de papinho, até que do nada o carrinho da montanha-russa acaba passando de novo. E pra desviar, o Shin acaba pulando. Só que aí foi que ele se ferrou, pois o assassino joga uma faca envenenada na perna dele. Rápido. Faca. Tramontina. Aqui já era pra tu, meu bom. Esse meu veneno ultra poderoso é capaz de matar 22 elefantes em 10 segundos. Aí que tu se fudeu, moleque. Porque eu não... Eu não sou nenhum elefante! Eu não trouxe nenhum elefante! sou um elefante. Puta que pariu! Só que mesmo o Shin ficando com os olhos estralando e com muita dificuldade de enxergar, ele consegue se tacar da montanha russa com o cara de novo. Que ir muito além da compreensão. Essa imagem é maravilhosa. Só que dessa vez caindo num palco no meio de uma apresentação e roubando uma fantasia de coelho. E ele faz isso porque o Sakamoto tava lá com a sua filha assistindo toda a apresentação. E assim ele começa a dar as instruções pro Shin lutar, fazendo ele dar um cacete no cara, mesmo com a visão toda fodida. Só que mais importante... O cara tá mais fudido do que cego em tiroteio, o cara só viu um. Parece policial quando não vê nada, mano. Pera aí, vou ter que colocar pra carregar meu fone, calma aí. Pronto. Parece policial quando não vê porra nenhuma, só. É porque tá tudo preto. importante do que simplesmente derrotar o assassino é que ele fez a filha do Sakamoto feliz. Mas sem descanso pros nossos CLTs. Porque a gente vê...
Ai, que homem de fé. É que logo em seguida tem agora uma dupla de assassinos querendo pegar eles. E eu acho muito bom que literalmente acontece isso aqui no anime. Aqui não é um bom lugar para cometer assassinatos. Chegamos, pessoal. A casa mal assombrada. E, obviamente, os assassinos aproveitaram dessa situação pra pegar eles, sendo que um desses assassinos é o Boiled. E ele tinha um motivo mais pessoal pra ir atrás do Sakamoto, que é simplesmente porque quando eles eram jovens, ele era um cabaço e o Sakamoto não. E ele consegue Eu adoro esse motivo. buscar o Sakamoto e separar ele da galera, que enquanto isso tava lutando contra a mulher, onde a Luz simplesmente acha que é uma ótima hora pra encher o cu de pinga. E aqui a gente descobre que É incrível. ela é que nem nosso mano Rock Lee, pois ela usa o estilo punho bêbado pra dar um cacete na mulher. Porém, o Shin acaba... Mano, é muito bom, velho. Eu adoro esses trecos, porque eu realmente fico imaginando, caralho, tem que ter alguma coisa relacionada lá no Japão, tipo uma lenda de alguém que bebia e ficava foda. Não é possível, velho. sendo pego pelos capangas dela e amarrado numa mesa, onde essa mulher fala que se a cada 10 segundos a Lu não acertar um golpe nela, os seus capangas vão dar um outro poder pro Shin, o poder de se dividir. O poder de furar fila, o poder de pegar assento no ônibus, o poder de não sei mais o que aleijado consegue. No meio. Só que com uma pequena desvantagem, que ele nunca mais vai poder voltar ao normal. E a solução que a Lu acha pra esse problema é bem simples: beber aí. É simplesmente beber. Eu acho muito bom que ela bebe aqueles trecos de isqueiro. Porque simplesmente o pai dela bebia. Mano, é muito foda a história que simplesmente ela é tão resistente a álcool que ela pode beber gasolina que ela não passa mal. É só ficar um pouquinho. Ela bebe álcool puro, álcool de limpeza, álcool acetílico. No gargalo ela fica bem. Mas, e por mais que eu queira julgar essa decisão, eu não tenho muitos argumentos. Afinal, quando ela tava prestes a socar a mulher e parou o soco no meio do caminho, a mulher deu tudo a entender que ela tinha ficado pistola porque ela se segurou no meio da luta. Mas não, muito pelo contrário, ela na real gostou pra cacete e assim virou basicamente a melhor amiga da Lu. E é muito bom a reação dos capangas dela. Caraca. E assim virou basicamente a melhor amiga. Que foto foda, mano. E ainda tem um coração atrás desenhado, velho. Caralho. E é muito bom a reação dos capangas dela quando percebem que não vão mais poder partir o Shin no meio. Quer dizer que eu tô salvo? Mas após isso, a gente vai pra luta do Sakamoto, onde ao contrário do que a gente pensava, o Boiled começa a amassar o Sakamoto na porrada. E ele fala que nesse estado que o Sakamoto tá, ele não tem a menor chance de ganhar essa briga. E ele prova isso dando um soco que manda o Sakamoto voar. Entende por que eu falei que ele ganharia? Porque olha a porra da escala de poder desse anime. Voando pra parede. Mas é aqui, meus amigos, que a gente vê ele, o Sakamoto magro. E é muito engraçado que por algum motivo Nossa, eu nunca vi esse vídeo, eu só consegui sincronizar perfeitamente, mano. ele tá sem o bigodinho dele, sendo que ele tava com o bigode dele há um segundo atrás. Caralho, é verdade, né? Quando ele fica magro, ele depila o rosto. O cara faz uma depilação facial em 2 milésimos. Ah, é ele, né, mano? Mas não faz nem sentido ele perder o bigode. Pronto, voltei. Já morreu? Tô decepcionado. Calma lá, moleque, tô quase, pera aí. Agora sim, fiz o bigodinho e meti um cagão pra perder o peso. E moleque, depois disso, o Sakamoto simplesmente manda o jab nele e faz os dois saírem voando diretamente pra roda gigante. E com essa simples surra que ele tomou, o Boiled aceita a derrota dele. Porém, não dá pra ganhar todas, pois quando o nosso homem tava comendo um pãozinho bem de boa falando sobre a recompensa dos assassinos, uma certa pessoa acaba ouvindo isso. A mulher do Sakamoto. E como vocês devem lembrar, ela... O maior medo de todo homem. Mulher brava. É mais perigoso que todos os assassinos do mundo. ela tinha mandado um papo que se ele se envolvesse com essa vida de assassino de novo... É divórcio. Vai tomar no cu, piranha! E como quem tem cu tem medo, o Sakamoto começa a explicar pra ela que ele não contou pra ela antes pra não deixar ela preocupada. Ah, agora entendi porque eu não tenho medo.
espada. E quando ela ouve isso, ela já mete um pau na mesa e fala que além de não matar ninguém, a outra regra da família é nada de segredos. E assim, o nosso pai de família promete que vai resolver as coisas sem esconder nada pra ela. E depois disso, a primeira coisa que eles fazem é tentar descobrir onde é a sede do Dodenkai, pra assim descobrir quem colocou a cabeça do Sakamoto a prêmio e fazer essa pessoa cancelar a recompensa. E a forma que eles fazem isso é indo até uma... Que eu cancelar a recompensa, o Lorax foi cancelado ali da existência. Locadora, onde todos os filmes são disfarces de informações sobre o mundo do crime. E lá, o Sakamoto mete a festa do Japa no meio do filme. Mas assim, eles... Locadora, onde todos os filmes são disfarces de informações sobre o mundo do crime. Eu acho que eu vou ter muito... O Sakamoto mete a festa do Japa no... Nossa, quantidade de pipoca, velho. Ou comeria essa quantidade de pipoca fácil. Meio do filme. Mas assim, eles se infiltram no prédio dos assassinos. Porém, quando eles chegam lá na sala principal onde estariam eles, simplesmente está todo mundo morto. E não só isso, pois o amigo do Sakamoto, o Nagumo, tá no meio disso. E isso aqui acontece. Então, todos os figurões da Dodenkai, incluindo o chefe, foram mortos por mim. E Sakamoto, vai me desculpar, mas eu também vou ter que te matar. Pois é, rapaziada, infelizmente o Shin morre que nem merda. Ou não, porque a faca era de brinquedo. E depois disso, o Nagumo diz que tinha um assunto a tratar com a Dodenkai. Mas aí, quando ele chegou na sala, geral já tava escolhendo o número da camisa. Da Gama, melhor no país e nosso futebol. Vasco, meu time. Entende? É por isso que eu torço pro Vasco. Não existe uma ruim que torce pro Vasco, tirando a Fátima Bernardes. Tirando ela, não existe uma alma ruim que torce pro Vasco. Que é jogar no timão. E quando o Sakamoto pergunta qual assunto era esse, ele diz que ultimamente estava morrendo muitos assassinos, mais do que o normal. E que todas essas mortes começaram a acontecer logo após a recompensa que colocaram na cabeça do Sakamoto. E pra finalizar, a gente também descobre que o Nagumo trabalha numa agência chamada Order, que é basicamente uma linha de elite de assassinos, que mantém o mundo dos Esse vídeo de Villager. assassinos em equilíbrio. Que também que o Sakamoto foi desse grupo. É óbvio, mas, bom, né, mano? depois disso tudo, a galera volta pra loja e segue sua vida normalmente. Isso se você considerar normal, a cada 5 minutos aparecer um assassino pra te matar. E por conta disso, eles começaram a pensar em reformar a Eu acho muito foda que ela começa a beber perfume. loja. Onde, pra arranjar o dinheiro pra fazer isso, o Shin dá a ideia deles irem pra um campeonato de paintball, que vai ter um prêmio de 1 milhão pra quem ganhar. Só que pra variar, aparece mais um assassino. Esse assassino aí é Mas bom. esse tem uma pequena diferença, que ele ele é- compartilha o QI com uma porta. E porque acho que se ele tivesse o mesmo QI de uma porta, seria mais inteligente. Mas ele realmente compartilha metade. Quando ele chega falando que tava procurando o Sakamoto, ele fala simplesmente: putz, meu rei, não faço a menor ideia de quem seja esse cara. E assim o moleque simplesmente aceita isso e Tem mais! vai embora. Mas antes dele ir embora, ele dá aquela mendigada nervosa pra ganhar um pouco de comida. Porque além de burro, ele ainda é pobre. Ele tá olhando. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato de comida aí pra mim. Bota um prato, mano. Bota um prato de comida. Não, como assim? Como assim? Você vai me negar um prato de comida, velho? Eu não acredito que você vai me negar um prato de comida. E bom, justamente por ser um pobre fudido como ele é, ele acaba decidindo Pobre participar do burro. campeonato também. Só que Esse é óbvio o pior tipo de pobre que existe. Pobre e burro. que o imbecil Brincadeira. não ia ter lido as regras, que dizia bem especificamente que precisava ter pelo menos 2 pessoas pra participar. E assim, mais uma vez, ele já começa a mendigar pro Sakamoto e pro Shin de novo pra entrar no time deles. Porque Sei não, apesar deles parça. aceitarem por dó, eles já pensam na hora que o cara só vai atrasar eles. Até que, do nada, o moleque faz isso aqui. Sou foda! E vendo isso, o Sakamoto e o Shin também começam o seu massacre family friendly. E tudo corria muito bem, até que a porra Family da friendly é Lubebaça chama o Sakamoto pelo nome completo. Onde o moleque, escutando isso, usa os 2 neurônios que ele tinha e Cara, o percebe que ele foi Sakamoto. enganado. 2 neurônios é muito, cara. Acho que era só um mesmo. E assim ele já saca sua arma de O verdade. cérebro desse cara é mais liso que peito de frango, mano.
e dá um tiro de raspão na mão do Sakamoto, porém dando a chance deles fugirem. Só que tem uma coisa sobre esse cara, que além de ele ser um sniper, ele usa balas que ricocheteiam. E pra piorar, ele tava muito longe do Shin pra ele usar sua telepatia pra encontrar ele. E assim o moleque começa a atirar neles enquanto eles fogem pelo bairro inteiro. E mesmo atirando neles, ele começa a se pagar de vítima pra todo mundo, falando com eles pelo fone de ouvido que vai matar o Sakamoto pra provar que ele era um assassino foda, pois ele tinha sido demitido do seu emprego por não saber fazer mais nada além de usar a sua sniper. Um foda-se desse tamanho. E tipo, o moleque ainda tá reclamando que foi demitido. É basicamente a mesma coisa que você querer ser youtuber e só saber fazer videozinho de animezinho. Mas o Shin, ouvindo isso, ele já manda um discurso no jutsu pra ele. Além do mais, o que os outros pensam ou deixam de pensar a seu respeito não tem importância. É que o único que tem que acreditar na própria força é você! E o Shin deu esse grito de propósito pra assustar o moleque. E assim fazer os Perdão, mas esse mosquito tem que ser paisando. pensamentos deles ficarem mais fáceis de ser detectados. E com isso, o Sakamoto já chega destruindo o rifle dele com uma fucking pedra. É o Sakamoto, né? E depois disso, eles acabam ganhando um campeonato, onde na hora de entregar parte do prêmio do moleque, eles deram tipo 10 centavos pra ele, já que o imbecil tinha destruído o bairro todo com os tiros de ricochete dele. Mas assim, voltando pra loja, a Lu e o Shin já estão brigando de novo, onde apesar do motivo da briga iniciar por um motivo bobo, no caso da Lu ficar usando o avental do Shin em vez de usar o avental dela, ela consegue jogar na cara do moleque que não consegue se sentir tranquila perto dele, porque ele fica lendo a mente de todo mundo. E ainda diz que o poder dele é poder de pervertido. E eu acho extremamente justo, é inegável isso. Mas assim, ele... Na verdade é poder de inseguro, não necessariamente pervertido. Tipo, invisibilidade é poder de pervertido. Poder de ler a mente, poder de inseguro, ansiedade social, adolescente. Entende? Adolescente também quer o poder de invisibilidade, mas acho que ambos um adolescente na fase principal de onde ela começa a falar, caralho, eu tenho que dar o cu pra ser aceito. Acho que leitura de mente. Ouvindo isso, ele sai da loja na maior bad vibes do mundo. E bom, eu não sei se vocês acreditam em karma, mas logo... Caralho, o cara tá fazendo grau. O cara tá fazendo grau porque ele precisa, não porque ele pode. Depois do Shin sair, aparece os Amongos sequestrando ela. E eles sequestraram ela porque ela tava usando o avental dele. E quem diria que alguém tava certo na discussão, né? Mas, mano, eu também acho muito bom que enquanto os caras estavam levando no carro ela, eles estavam basicamente tendo esse diálogo. Ô, mano, eu fiquei meio sem graça de falar pra tu na hora, tá ligado? Mas, tipo, eu acho que tu pegou a pessoa errada. Deixa eu ver aqui, pera. Não, é igualzinho, pô. Aqui na foto ele tem cabelo loiro. Aqui o cabelo é... vermelho. Calma, deixa eu ver outra coisa aqui, peraí. Aqui na foto é um homem, beleza. E aqui é... Transição de gênero, né? Puta pintou o cabelo. Que pariu, Joãozinho. Peguei a pessoa errada, viado. Mas mesmo descobrindo que eles pegaram a pessoa errada... Transição de gênero, de cabelo, de tamanho, de corpo, de tamanho, de tudo. Ele decide... A pessoa realmente queria sumir da face da terra, essa pessoa aí. E levar ela de qualquer jeito. E assim meteram o migué que ela era ele. Mas até aí tudo bem, porque aparece o Sakamoto e o Shin verdadeiro pra salvar a Lu. Onde o Shin pula no teto do carro e um dos Amongos sobe também pra tirar um X1 lendário contra ele. Mas é aqui que eu tenho que dar uma triste notícia pra vocês, porque os Amongos... Eu quero muito saber de onde é essa cena aqui. Lendário contra ele. Essa cena, exatamente esta cena. Não. Mas é aqui. Essa cena, eu sempre quis saber que filme caralho é esse. Que eu tenho que dar uma triste notícia pra vocês, porque os Amongos não são Amongos de verdade. E bom, pra quem tava esperando uma luta épica, eu sinto informar que o cara só fica invisível. E assim ele taca o Shin pra fora do caminhão e fura o tanque da moto do Sakamoto, fazendo os dois ficarem pra trás. Mas o Shin já sabia exatamente pra onde eles iam. Pô, é muito fácil, né, mano? É só fazer o Sakamoto correr. Pronto. Pois ele explica que aqueles caras são de um lugar chamado Labo, que é uma instituição de... Shumi Labs é top tier.
pesquisa ilegal e também o lugar onde ele cresceu. E o lugar onde essa instituição fica é debaixo de um museu, onde que é meio óbvio que para entrar o Sakamoto ia ter que lutar contra um fudendo dinossauro. Mas bom, depois de dar um... É óbvio. Claramente, todo mundo esperava. E é óbvio que ele teria que lutar com um dinossauro. Toda vez que você entra numa porra do museu público, você tem que lutar sempre com a porra de um dinossauro. Acho que... um cacete no T-Rex, eles conseguem cara dá um cacete no cap... de curulho. entrar na labo, onde, falando com cientistas, eles descobrem que o antigo chefe de lá tá preso e que o lugar foi tomado por um grupo de TDAH é foda, porque eu fico mexendo em qualquer coisa, daí eu fico... não. assassinos, onde o chefe deles é ninguém mais e ninguém menos que um viado. Ih, que isso, não? E que nesse grupo também existem assassinos responsáveis por cada... Diagrama of the Lab. Ué, como que desce pra cá então, caralho? Tem elevador até o terceiro. Até o segundo aqui, ó. Desceu, você teleporta, beleza? andar na lava. Não tem nem escada. Mas é que o Sakamoto e o Shin nem precisam procurar muito por eles, pois o primeiro deles já aparece na mesma hora e mete uma vacina contra tétano no pescoço do Shin. E basicamente esse é o poder desse cara: vacinação. Assassino sim, negacionista nunca. Só que essas vacinas dele causam uns efeitos estranhos nas pessoas. Assassino sim. É tipo o Coringa. Eu sou louco de enfrentar o Batman, mas eu não sou louco de enfrentar a Receita Federal. Por exemplo, essa que ele colocou no Shin faz ele falar de trás pra frente. Então o moleque fica basicamente o episódio inteiro assim. E pra piorar também, ele consegue dar uma picada no Sakamoto, o que faz ele não saber mais diferenciar entre os amigos dele e os inimigos. Então, quando ele tentava bater no cara, ele acabava batendo no Shin. Só que aí, descobrindo isso, o Sakamoto só tenta bater no Shin e dá um botadão nele. Mas, infelizmente, as coisas não são tão simples assim, porque pra ele mesmo, o cara usa a agulha da bomba. Joelhos, orando também, blindão. Você tá achando que é Jeff Bambam? Siban? Usuário de suco! E durante a luta inteira, esse maluco ficava falando que Deus o me poder do perdoe. Shin era inútil contra ele. Então, pra calar a boca dele, o Shin fica na frente do maluco, enquanto o Sakamoto fica pensando quais golpes ele ia dar, dando tempo do Shin desviar, e assim eles trituram o cara na porrada. Mas enquanto isso, a luta vai presa com... Eu gosto muito que eles realmente utilizam o poder dele. Tipo, no outro lá, ele ficou pensando qual que é o soco que ele tinha que dar, enquanto ele tava com o olho mais fudido que cego. E daí, nesse daí, tipo, eles utilizam. Daí... É muito triste o personagem da Luke simplesmente só jogado fora pra sempre. O antigo chefe do lugar, onde a gente descobre que foi ele que deu o poder pro Shin. E que ele foi Eu realmente fico me questionando como caralhos ele chegou ali. Tipo, ele só spawnou ali dentro. Tipo, só... Os caras estavam andando assim no meio do laboratório... Caralho, um moleque loiro. Basicamente um pai pra ele. E também que depois de ganhar o poder, ele começa a ser evitado pelo cientista, porque ele pai pra ele. Entendi de onde você... Pai Leongardo. E também que depois de ganhar o poder, ele começa a ser evitado pelo cientista, porque ele simplesmente lia os pensamentos de todo mundo e falava em voz alta. A tiazinha acabou de peidar disfarçada para ninguém ouvir. Poxa, não fiz isso não. Ih, bem que eu tava sentindo um cheirinho estranho. E o careca tá pensando em... Ué, ô chefe, o que é esse tal de sexo? E quando ele viu o Shin arrumando problema por causa do seu poder, o chefe começou a achar que o poder não valia a pena. E assim, ele queria curar o Shin daquilo. E enquanto isso, o Shin, por outro lado, só queria provar que o poder era bom sim, pois ele tinha visto o quanto o chefe tinha se dedicado naquela pesquisa. Então, quando o cara fala pro Shin que ele ia tentar curar ele, o moleque só ficou pistolaço e fugiu pra nunca mais voltar. E é justamente por isso que o Shin ficou tão sentido quando a Lu falou mal do seu poder. Mas, depois disso, o cara fala que tinha como ter se soltado o tempo todo. Ele só não quis. Mas agora ele tinha um... Na verdade, ele é só muito fraco, velho. Porra, tem uns filha da puta mais forte que o Sibama.
Ali do nada. Mas foda que o Anderson Silva no auge, o cientista ali não puxa nem... O cara não consegue nem levantar o próprio celular, assim, as duas mãos. Caralho, vai ser muito legal sair daqui. Um bom motivo, que era ver o Shinji... Se ele fosse masoquista, pelo menos. Novo. E também, além disso tudo, a gente vê que além do Sakamoto, tinha mais 2 assassinos que tinham... Mais uma mulher que homens cairiam em cima, gótica. Acabaram Emo, gótica das trevas. de entrar nesse prédio. E estavam já lutando contra o cabeça de viado. E esses 2 assassinos são da Order. Só que enquanto isso tudo rolava, o Sakamoto e o Shin estavam... Eu genuinamente não consegui perceber a diferença. Nos primeiros segundos eu simplesmente falei, caralho, nossa, Ordem Paranormal, pera aí. Correndo pelo laboratório tentando achar a Lu. Até que do nada o chão abre fazendo o Sakamoto cair, mas conseguindo dar uma bica no Shin antes pra ele poder continuar. Física, foda-se. E onde o Sakamoto caiu, você me pergunta? Literalmente em cima do viado. Onde os caras parece que esquecem que estavam enfrentando o líder do grupo de assassinos e começam a trocar mó papo. Afinal, os caras eram antigos colegas de trabalho. Oi, e aí, Sakamoto? Quanto tempo, mano? Fiquei sabendo que tu pediu as contas da firma. Pois é, né? Ô, mas e aí, mano? Por que nós não marcamos de dar um rolezinho que nem nas antigas, tá ligado? Sair aí, matar umas 55 pessoas. Pô, mano, vai dar não. Matar umas 51, uma pessoa. Ele perdeu essa oportunidade. Matar umas 51, uma pessoa. Minha mulher não deixa. Mas sem tempo pra conversas, porque o maluco levanta e começa a transformar o corpo dele inteiro em armas. E assim ele acaba falando que o Sakamoto foi a única pessoa que conseguiu tocar naquela pessoa. E que por isso ele tem que dar um pau nele e levar ele direto pra ela. E enquanto isso, o nosso mano Shin acaba topando com o moleque invisível de novo. Ou seja, é hora dos X1s. Pois na hora que o Sakamoto chega, os amigos dele simplesmente metem um "Tamo junto, moleque, depois nós se fala". E pra começar, vamos falar do X1 do Shin, onde o moleque é esfaqueado em 10 segundos de luta. Porém, ele se aproveita disso pra tocar a mão com sangue no moleque, facilitando pra saber onde ele tá. Só que pra nossa surpresa, ele não tinha feito aquilo pra ele mesmo ver o cara, mas sim porque o Heisuke tava lá também e desce logo uma bala nele. Só que mesmo o cara tomando um tiro em cheio e o Heisuke descarregando o pente nele, o cara aproveita continua vivo dos tiros pra se esconder e jogar... Cara, é mais foda que o 50 Cent. Levou mais do que 20 balas e ainda tá vivo, mano. Um cano invisível no... Acho muito foda esse era o 50 Cent, que ele tomou, tipo, acho que foi 10 tiros e ele continuou vivo. Heisuke. Onde assim ele revela que aquele poder não era dele, mas sim a roupa, que ele acabou enrolando ela no cano pra pegar ele de surpresa. Onde pra ele finalizar o Heisuke, o cara ainda vai lá e dá mais uma facada nele. Porém, mesmo estando todo fudido, o Heisuke ainda faz isso. Aê, moleque, tu tem que ser muito bom pra virar as costas pra um sniper de elite que nem eu. Carai, eu acho que eu errei. Ai, morri. Mas ele não errou esse tiro, pois na verdade ele tava mirando no sistema de incêndio pra fazer a água mostrar exatamente onde o moleque tava e dando a oportunidade perfeita pro Shin finalizar ele. E assim a gente volta pro Sakamoto, onde a gente descobre... Muito bom, os dois levaram uma facada, o outro levou 52 tiros e meio. E os dois estavam ainda de pé. Porque esse cara todo esquisito é basicamente imortal. Afinal, não importava o que o Sakamoto fazia, ele sempre levantava como se não fosse nada. E o Sakamoto vendo isso chega na conclusão que, se ele é imortal, então não tem como matar ele. E depois de perceber isso, o cara se joga com ele na frente de um metrô. E pra melhorar ainda mais, ele aparece... Mano, simplesmente um dia normal na liberdade. De novo, o Sakamoto magro, onde o moleque, percebendo que ele agora sem tá bigode, poucas ideias, ele desiste de levar o Sakamoto pra aquela pessoa e só tenta se livrar dele jogando ele pra fora do metrô. E é assim que rola uma das cenas mais engraçadas desse anime. Achei que eu fosse morrer, hein? Mas tá de boa. Se aquele Sakamoto fosse bom mesmo, ele sobrevivia ao atropelamento de um trem e voltava pra cá pra me buscar. Senhores, eu me caguei. E mano, o moleque vendo isso, ele simplesmente entra em desespero e começa...
Mano, o cara só entra em maluquice pura, velho. É incrível essa cena. Porque literalmente ele joga ele no outro metrô. Daí o Sakamoto sai correndo de uma ponta a outra do metrô na mesma velocidade que o metrô. Ele está correndo na velocidade em dobro do metrô, porque ele tem que compensar a velocidade do metrô e a velocidade do outro. Você tem noção disso? Atacar os passageiros do metrô no Sakamoto, enquanto mandava ele se afastar. Enquanto isso, o Sakamoto catava todo mundo e colocava sentadinho com mau cuidado. E quando ele chega perto do cara, fofo. ele mete um bicudão pra dar um fim na luta. Porém, durante essa luta toda, esse cara falou pro Sakamoto que por precaução ele já tinha instalado um sistema de autodestruição no laboratório e que o lugar todo ia desabar em 10 minutos. Onde até que seria de boa pro Shin e a Lu fugirem. Mas eles queriam tirar todo mundo de lá antes. E é aqui que rola o reencontro emocionante do Shin. Tanto com a Lu, que pede desculpas pra ele por ter falado do seu poder, quanto com o chefe. Porém, antes de ele falar coisas fofinhas um pro outro, eles têm que dar um jeito de não morrer. E saber onde exatamente... Mano, eu estou prevendo o Utsuki, velho. Eu nunca vi o vídeo e eu sei o que ele vai falar, velho. Eu nunca vi esse vídeo. Eu sou muito foda. Onde eles estão. Só que enquanto o Shin tava correndo pra salvar mais pessoas, ele topa com uma pessoa específica. E isso acontece. Viu isso aí, leque? É o que vai acontecer se tu pescar o cu. Eita caralho. E bom, esse... Não tô piscando o cu. Eu não tô piscando o cu. Não pisque o cu. Não pisque o cu bem lentamente. Cara, é a tal pessoa que o cabeça de viado falava. Além de ser também o responsável pela morte dos assassinos recentemente. E o que ele fez aí foi só mandar o Shin mandar um salve pro Sakamoto. Mas bom, depois disso, a gente vê que eles conseguem tirar todo mundo do laboratório. Onde os mesmos cientistas que antes se afastaram do Shin pelo poder dele, agora estavam agradecendo por ele ter salvo a vida de todo mundo. Eu consegui provar que o poder que o chefe me deu era útil. Agora tá todo mundo me elogiando e me agradecendo. Tirando o careca, ele ainda tá pensando em sexo. E assim, após a gente finalizar o arco do Shin, a gente vê eles batendo um rango em uma lanchonete. Até aparecer... Ah, mano, me quebrou pra caralho. Tirando o careca, ele ainda está pensando em transar, fuder, sexo, metelância, vucu, vucu, nheco, nheco. Isso é batedouro, abatedouro. Do nada, copulação, reprodução sexual. Parente da Lu, dizendo que tava ali pra levar ela de volta pra casa. Pois depois da morte dos pais dela, a máfia estava sem um líder. E além disso, a Lu ainda fala que esse cara é gamado nela desde que eles eram novos. E tipo assim, mano, ela é a tua parente, porra. Incesto. Mas é... Let's go! Incesto! Pera aí, só... Qual que é o anime? Qual que é o... Que isso, velho? Aqui, pronto. Mano, eu só pesquisei, assim, muito na moralzinha, velho. Muito na inocência, porque eu só queria que aparecesse esse anime, velho. É só isso, parça. Eu só queria que aparecesse esse anime, mano. É só isso. Yusugano. Pronto, eu só queria isso. Eu não me lembrava o nome desse anime. Calma aí, pronto. É óbvio que o Sakamoto e o Shin... Mano, eu pesquisei muito na inocência. E não iam deixar ele levar ela. Então ele propõe uma forma de decidir quem vai ficar com a Lu. E essa forma é nada mais e nada menos que o tigrinho. Pois os caras vão literalmente jogar num cassino, onde quem tivesse mais fichas no final venceria. Só que é aí que tem um problema, pois a Lu fala pra eles que aquele cara nunca foi muito forte fisicamente, mas sempre foi o John Cérebros. E que só por conta disso que ele conseguiu um cargo muito alto na máfia. E como se isso não bastasse, nenhum dos três sabia as regras básicas de jogar num cassino. Só que os nossos CLTs dão aquele jeitinho com o Shin usando sua telepatia e o Sakamoto a sua força pra roubar dos jogos. E quando chega a hora deles contarem as fichas, o vencedor é ninguém, pois eles tinham empatado o jogo e por isso o parente incestuoso da Lu
Insist. Sugere um jogo de cartas pro desempate. O problema é que quando só tava sobrando o Sakamoto e ele na última jogada, e o Sakamoto ia ganhar, os capanga do moleque aparecem falando que eles eram da máfia, e que se eles queriam alguma coisa, eles iam pegar a força. E também... Pô, os caras tá achando que é os Estados Unidos, mano. Tem umas falas muito foda de algum filme, que eu não me lembro qual que é o nome do filme. Mas, mano, até vou mostrar aqui o nome do filme. O Dia Terrível do Senhor, não quis. Mano, esse filme é muito bom, velho. Porque simplesmente esse filho da puta aqui simplesmente fala: mano, a gente é os Estados Unidos, mano. A gente faz o que a gente quiser. A gente queria passar pelo Panamá, a gente cortou ele no meio. Eles falam que eles estavam cansados do jeito desse moleque resolver as coisas na Acho muito foda essa frase. Tipo, a gente quer passar pelo Panamá, a gente cortou ele no meio. máfia. E é por isso que estão traindo ele. Então, pra escapar dessa situação, Não, o moleque faz isso. Aí, rapaziada, é o seguinte: quem atirar em mim é gay. Filha da puta, usou a técnica secreta. E com isso, o Sakamoto... Daí alguém começa a tirar pra caralho, feliz, porque pode sair do armário, tá ligado? consegue usar uma brecha pra solar geral. E assim, eles saem como vencedor e o moleque desiste de levar a Lu. Mas outro detalhe dessa disputa que eles tinham feito... Acabou em sexto, família. Acabou em sexto. É que caso eles perdessem, eles entregavam a Lu. E caso eles ganhassem, o moleque ia dar informação sobre quem tinha colocado a cabeça dele de recompensa. Onde ele diz que colocou a recompensa na cabeça deles. E foi justamente aquele cara que fez quase o Shin se cagar. E ele também disse que esse cara que acabaram de matar mais de 4... Ele estava lendo o pensamento da bosta, né? Condenados à morte que eram muito perigosos. Só que aí que tá o pulo do gato, porque na verdade ele só forjou a morte desses criminosos. E que agora eles já estavam no Japão, indo atrás do Sakamoto e da sua turma. E é assim que eu finalizo o episódio 11 de Sakamoto. E junto com ele, é assim que esse vídeo acaba chegando no seu fim. E pois... Tá, vamos só terminar. É, amigos, essa temporada foi dividida em duas partes. Já virou meio que mania dos animes começar a dividir os animes na metade. Mas eu não vou mentir que eu prefiro assim, porque pelo menos preserva a qualidade do anime. Só que... Sim, isso é muito importante. Pô, tem muito anime que, nossa, cara, de qualidade legal, por quanto que queria fazer tudo direto, desse fuder. Saô, estou olhando pra você. Tem um quadro de Saô ali. Só queria mencionar assim, tem um quadro ali. Eu gosto de Saô. Mas, nossa, velho, vai tomar no cu, mano. Que... Vai tomar no cu. E caso vocês queiram ver mais coisas de Sakamoto aqui no canal, basta clicar nesse vídeo aqui que também é de Sakamoto. Ou sei lá, se você tá cansado de ver coisas sobre anime, você também pode ver esse vídeo aqui, que é um vídeo muito bom sobre Invencível. Mas eu acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima. Falou! Acho que é isso, família. O vídeo acabou. E este vídeo ainda não acabou, porque você vai deixar um like, se inscrever, compartilhar, fazer tudo que você tem direito, comentar, comente o que você quer para os próximos vídeos, porque eu estou vendo os comentários, eu gosto de ler. Pô, meu canal tem 60 inscritos, você acha mesmo que eu não vou ler o seu comentário? Você acha mesmo que eu sou tão arrogante assim, ao ponto de falar, eu tenho 60 inscritos, não preciso ler os comentários de meus inscritos? Pô, não sou tipo um... Tipo, coisa de nerd com 10 milhões. Não, eu tenho 60, mano. Escreve aí, velho. Se for 60 comentários, ainda eu consigo ler, tá ligado? Comenta aí o que tu quer. Teve um cara que comentou que queria ver 7 minutos, só que não tem mais nenhum vídeo há 8 meses. Tá meio complicado. Porque eu preciso de uns vídeos novos, porque senão... Entendeu? Não, tem que ser vídeo novo. E um vídeo de 8 meses já é o tamanho, já é o suficiente para uma gestante. Então é meio difícil, né? É meio complicado. Meio... coceirinha. Meio complexo. Mas eu acho que é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima refeição. Lembrando sempre, meta de 1000 inscritos até o final do ano, meta de 100 likes no vídeo do queijo, meta do Tsukiuraya, comentário naquele vídeo do queijo pra fazer um vídeo rebolandinho lentinho pro inscrito, para daí eu fazer um vídeo rebolandinho lentinho pro inscrito, e é isso. Até a próxima refeição e falou!